Então vamos lá para a nossa aula sobre negócios, sobre empreendedorismo. Eu costumo dizer que negócio e empreendedorismo é exatamente satisfazer os clientes resolvendo problemas. Satisfazer clientes resolvendo problemas. E como é que você pode fazer isso? Primeiro, desenvolvendo o teu plano de forma clara, exatamente. Muitas pessoas têm dificuldade de definir o que eles querem. E quando eu falo definir o que quer, eu estou falando exatamente o sentido real da palavra. Definir o que se quer. Se tua definição é aumentar o teu faturamento em 10%, isso é a tua definição. Se a tua definição é aumentar o teu faturamento em 100%, isso é a tua definição. Se a tua definição é trabalhar com 10, 20, 30, 40, 100 produtos, essa é a sua definição. O que acontece no meio dos negócios é que as pessoas têm dificuldade em definir. E essa é a primeira fase de qualquer negócio, definir o que se quer. Definir qual é o teu mercado, definir qual é o teu cliente, definir qual é o teu produto, definir qual é o teu negócio, definir qual é a tua meta financeira, definir qual é o teu objetivo, definir qual é o teu ideal. E não é simplesmente definir por definir, você precisa materializar essa definição, você precisa escrever, você precisa colocar ela visível. Então, quando eu falo em definir, eu estou falando de definir o público-alvo, definir o teu mercado, definir o teu faturamento, tua receita financeira, definir a forma de pagamento. Então você precisa definir. Quando você começar a definir a questão financeira, vai ficar muito mais claro para você. Quando você começar a definir quem será o teu cliente, a faixa etária, o sexo, a região, os objetivos desse teu cliente, você vai perceber que a tua definição vai ficando cada vez mais clara. Se você definir qual o fornecedor que você vai trabalhar, qual o fornecedor que você vai trabalhar. Então não são com todos os fornecedores que você vai trabalhar. Você vai definir qual o fornecedor que você vai trabalhar. Você vai definir qual é o produto que você vai trabalhar. Qual é o produto que você vai trabalhar. E esse produto, obviamente, está ligado a esse fornecedor que vai atender esse cliente, que tem um preço de venda, que tem um preço de custo, que tem uma margem de lucro. Então você precisa definir qual é o teu preço. E o preço, normalmente, ele é algo que as pessoas normalmente erram. Por que as pessoas normalmente erram? Porque o mercado define um preço. E você, quando colocar o teu preço, é claro que precisa consultar esse mercado. Apesar de que ele não precisa ser refém desse mercado. Porque se há mais qualidade, mais prazo, menor custo, você pode definir o preço de acordo com o teu momento de mercado. Então você definiu a tua receita, você definiu o teu cliente ou o teu mercado, você definiu quem é o teu fornecedor, você definiu qual é o teu produto e você definiu qual é o teu preço. Então você precisa fazer um planejamento que eu chamo planejamento de curto prazo. Planejamento de curto prazo, exatamente. O que é um planejamento de curto prazo? Ele vem do final para o começo. Um planejamento para 30 dias, para 15 dias, para 7 dias e para o dia. Então, se tua meta financeira para 30 dias é X, a tua meta para 15 dias é X dividido por 2. A tua meta para 7 dias é X dividido por 4. E a tua meta para um dia é X dividido por 30. Quando você define o teu plano e quando você faz um plano correto de curto prazo para cada uma dessas áreas, para receita, para cliente, para fornecedor, para produto e para preço, você tem um planejamento de curto prazo. Esse planejamento de curto prazo é você ter o teu planejamento que você precisa alcançar em 30 dias, o que você precisa alcançar em 30 dias, em 15 dias, em uma semana e um dia. O que você fez? Você pegou o teu plano de curto prazo e quebrou ele em pequenas ações que você vai fazer para atingir, para que isso aconteça efetivamente. O terceiro passo dessa aula de negócio, de empreendedorismo, é você partir para a ação, agir. Mas não agir de qualquer maneira, não agir de forma inconsciente. Agir com um plano definido e agir com um curto prazo estabelecido. Agir com o que está definido claramente e agir com o curto prazo que você precisa fazer para 30, 15, 7 dias e um dia. E obviamente que o resultado, ele é consequência. Então, quanto é que eu tenho maior resultado? Quando eu defino melhor, quando eu planejo a curto prazo muito melhor e quando as minhas ações estão associadas a tudo isso que eu defini e que eu planejei. Resultado, não existe resultado ruim e resultado bom, existe resultado. E se o teu resultado não foi tão bom, ajuste a tua definição e ajuste o teu plano de curto prazo. Ajuste as tuas ações, divida a equipe de vendas, defina quantos prospectos por dia vai ter que ser feito, defina qual é a tua meta de produtos a serem vendidos, defina qual é o teu mix, defina qual é o teu mercado, comece a agir as estratégias corretas gerando o resultado potencial.
Se o teu resultado foi inferior, altere a estratégia. Se o teu resultado foi superior, amplifique a ação para que ele seja cada vez mais crescente. E obviamente que o resultado crescente é mais faturamento, é mais satisfação de cliente e é mais autorrealização como profissional e como empreendedor. Eu chamo essa aula de a grande ideia. Por que a grande ideia? Porque muitas pessoas nem definem o que querem, outras nem têm planejamento de curto prazo e outras nem sabem como agir linkando ou conectando as suas atitudes, as suas ações, a sua força de venda a uma definição e a um plano de curto prazo. O resultado, você não tem ação sobre ele, você só tem ação sobre ações, planejamento de curto prazo e definição. Resultado é consequência, exatamente, consequência. Quanto melhor definido, quanto melhor planejado, quanto melhor você agir, maior será o teu resultado. Não pare, não desista, persista, continue e o resultado virá.